Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você viu um outro vídeo meu onde eu falo por que o Podpah odeia tanto o Flow, né? E hoje eu vim explicar a situação de por que eu odeio tanto o Podpah. Bom, gente, ficou muito explícito a minha opinião dentro daquele vídeo, né, do Shorts que eu postei. Pegou mais de 4 milhões de visualizações. E vocês viram que eu tenho um lado, né? Eu sou mais o lado do Flow. E isso ficou muito explícito naquele conteúdo, porque todos os meus pontos que eu trago naquele vídeo eram meio que criticando o Podpah. E eu já começo ele, né? Por que o Podpah odeia tanto o Flow? E nesse vídeo, ele tem uma história por trás, que eu não trouxe até hoje. E eu resolvi abrir para vocês, né? Por que eu odeio tanto o Podpah? Até gaguejei aqui. A realidade é que, não sei se vocês sabem, mas eu possuo outros canais. Um deles é o Cortes da Firma, que é um canal de cortes de podcast. E, né, os grandes podcasts como o Flow, o Podpah, o Vênus, o Inteligência Limitada, Ticaracati Cast, todos eles permitiam que canais de terceiros, né, assim como eu, produzissem cortes do podcast ao vivo para postar nos nossos canais. E isso surgiu por uma oportunidade que eu tive, né, vendo outros canais de cortes de podcasts crescendo, né? Então tem exemplos aí como Cortes Bilionários, como Cortes do Lucro, não, como Cortes Podcasts. E eu vi uma falha ali na matriz, né? Nem é isso, né? Mas eu vi uma oportunidade que tinha pouca gente fazendo cortes de podcast relacionado à comédia. E aí a gente entrou, né, nesse nicho com o Cortes da Firma. A gente começou a produzir os vídeos, os cortes demoraram aí praticamente 4 meses para monetizar o nosso canal. E aí com 5, 6 meses mais ou menos que a gente foi realmente ganhar uma determinada grana. E só para vocês terem um parâmetro, ali no primeiro mês a gente faturou, primeiro mês monetizado, né? A gente faturou 18 mil reais. No segundo a gente faturou acho que 35. E aí a partir dali a gente manteve uma média mais ou menos de uns 20 mil reais, 15 mil reais por mês. E nessa sequência, né, todo esse crescimento que a gente teve foi postando conteúdos de terceiros. Só que, como a gente é um canal de cortes, tem um risco muito grande. O primeiro deles é a desmonetização do canal, porque o YouTube não gosta. E o segundo é que os canais principais, por mais que eles deixem, muitas vezes acontece deles darem um strike, assim, de aviso, sabe? Toma um strike aí. Porque, como a gente produz conteúdo a partir do podcast deles, tem uma aba dentro do YouTube que eles conseguem ver todo mundo que produz meio que uma cópia do conteúdo dele. E aí, eles podem tomar a iniciativa de dar um strike ou mandar um aviso, algo nesse sentido. Só que todos os strikes que a gente recebeu, a gente estava seguindo o que era permitido pelos podcasts e também nenhum deles avisou. Assim, você consegue mandar uma mensagem falando: olha, Bruno, olha, Cortes da Firma, a gente vai dar um strike se você continuar produzindo esse tipo de conteúdo. E nenhum deles avisou. E assim, dá pra entender, porque é muita gente produzindo cortes deles. Ia ser um baita pé no saco ter que ficar avisando todo mundo, então é mais fácil ir lá e dar strike nos 10. Eles espalham as mensagens entre si, tipo, o Podpah deu strike, hein, toma cuidado, olha, a Inteligência Limitada deu strike, toma cuidado. Porque a gente acaba se conversando entre si por ser um nicho muito grande, né, e também muito arriscado, né, muito perigoso. A gente acaba se conversando e a partir disso, né, ocorreu um fato que foi, eles deram um strike na gente em um melhores momentos que a gente faz no nosso canal, de um Podpah antigo, sendo que eles nunca tinham falado que não podia fazer melhores momentos. E, inclusive, acredito que o Cortes da Firma tenha sido um dos precursores em fazer melhores momentos, em fazer especiais também. A gente faz compilados temáticos, né, tipo piadas pesadas ou piadas quinta séries, assim vai. E
nós somos um dos primeiros e, consequentemente, talvez, né? Talvez por isso, somos também um dos maiores. A gente tomou um strike por fazer um canal de melhores momentos. E, né, tomando esse strike, eu fui ver por que será que eles deram um strike. Fui pesquisar. E aí eu achei o canal de melhores momentos deles. Então, talvez, isso é uma teoria minha, tá? Não sei se é realmente isso que aconteceu. Talvez eles queriam tirar todos os canais, parar com os canais que estavam fazendo melhores momentos, pro deles elevar, crescer e eles terem a maior relevância dentro desse nicho. Sendo que pra mim, assim, não faz muito sentido, né? Primeiro, criar um canal de melhores momentos, sendo que você tem um canal de cortes, pra mim não faz sentido. Você poderia postar tudo dentro, tudo junto. Segundo, você ter canais de cortes produzindo conteúdo deles, espalhando a palavra deles, é muito mais interessante do que só ter você espalhando a sua palavra. Sendo que o seu alcance, de modo geral, poderia ser umas 3, 4 vezes maiores se você também tiver esses canais de cortes. Então, eu realmente acredito que é um pouco de burrice fazer isso. Principalmente porque as pessoas que produzem canal de cortes, normalmente, para produzir esses cortes, eles assistem. E para assistir, você tem que gostar. Imagina você fazer um canal que você assiste todos os dias. Imagina se você não gosta desse conteúdo. Vai dar 6 meses, o cara vai parar, mano. Ele não vai dar conta. É muita coisa. Ele solta um conteúdo muito recorrente, é muita coisa, e o cara não vai dar conta. Então, quem produz canal de corte provavelmente é um fã. Então você vai estar matando meio que um fã. Foi mais ou menos isso que eu senti ali quando a gente sofreu esses strikes. E aí, né, voltando à parte da história, a gente tomou esse strike, eu fiquei pé da vida, né, porque a gente não estava fazendo nada de errado, estávamos seguindo as regras, eles pedem 24 horas para postar, a gente postava só depois das 24, aplicávamos um pouquinho de edição ali, tentávamos fazer algo diferente, e aí eles foram lá e deram o strike. Então a gente produziu esse vídeo com esse intuito, porque o Flow, voltando para a parte do Flow, o Flow ele permite fazer corte, ele deixa a gente fazer os melhores momentos, não dá treta, as regras dele são bem mais claras também, só pode postar corte depois do episódio acabar, e isso pra mim, né, é muito mais assertivo. Mas assim, o conteúdo, voltando pro Podpah, o conteúdo é deles, eles fazem o que eles quiserem, né? Então, assim, se sem a gente eles são os maiores do Brasil, talvez eles pensem assim, né? Sem os canais de cortes, eles são os maiores do Brasil, quem sou eu pra falar alguma coisa, né? Então, foi isso, essa é a história. Eu tomei o strike, eu fiquei pé da vida e eu produzi o conteúdo. Onde eu fiz aquele short, não sei se chegou até ele, mas hoje eu tenho um arrependimento, assim, um pouco de arrependimento de ter produzido aquele conteúdo, sabe? Primeiro, eu não odeio o Podpah, de verdade, mas é um conteúdo que eu não consumo. Então, assim, eu não vou atrás, não assisto. O Corte da Firma às vezes posta, mas é o meu sócio que assiste, então pra mim tanto faz. Continuo fazendo cortes, porque parece que só os cortes pode, né? A gente continua postando no nosso canal, dando um pouco de alcance para eles. E isso, né, acabou só impactando ali. E felizmente ou infelizmente o vídeo teve mais de 4 milhões de views. Então foi um assunto bem forte. Inclusive eu vi outras pessoas meio que repostando o conteúdo. Mas, assim, de forma geral, eu não odeio o Podpah, né? E assim, pra mim, eu sou só um anônimo, né? Falando sobre um cara. Parece até que eu utilizei a autoridade dele para crescer. E assim, até é real isso realmente aconteceu. Mas me arrependo um pouco por causa de crescer batendo em alguém, entendeu? Em uma pessoa que tem relevância para tentar alcançar o meu lugar. E isso hoje eu não curto muito essa ideia, entendeu? Então eu acabo me contradizendo com o Bruno do passado e isso eu não gosto, tá bom? Então, gente, comenta aqui embaixo se você acha, o que você acha dessa história, se o Podpah tá certo, tá errado.
se o Podpah realmente odeia o Flow, para eu entender aí a opinião de vocês, e eu quero ter esse diálogo, ter essa conversa. Então deixa o espaço aqui no chat aberto, fica à vontade para comentar, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo e até o próximo.